Tribuna Livre, 4 de setembro de 2025, estamos de volta. Você sabia que cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o planeta vivem com algum tipo de transtorno mental, incluindo ansiedade e depressão? Pois é, gente, a preocupação, né, com esses números é grande, ainda mais porque 9 em cada 10 pessoas não recebe tratamento adequado para esses casos depressivos, né? A Organização Mundial de Saúde alerta, inclusive, que transformar os serviços de saúde mental é um dos desafios e algo mais urgente da saúde pública. E é sobre isso, sobre depressão, que a gente está falando hoje no Tribuna Livre, né? Eu ia falar Pense Saúde, você acredita? É porque a gente citou o Pense Saúde logo no primeiro bloco, no Tribuna Livre de hoje. Quem que está com a gente hoje, Léo? Hoje com a gente, né, está a psicóloga clínica e professora universitária Cíntia Hoffmann. Seja bem-vinda, obrigado pela sua presença aqui, Cíntia. Obrigada, Léo, obrigada, Adriana, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E eu acho que é sempre muito importante falar sobre saúde mental. Então, é um prazer falar sobre isso, esclarecer muitos aspectos, como você falou, né, Adriana, que muita gente acaba não tendo acesso. E quando a gente fala sobre isso, a gente levanta temas que são importantíssimos e de conscientização. E eu vou só fazer uma parte aqui, se a Cíntia me permitir também, falar que a Cíntia é filha, né, do pastor Arnaldo Hoffmann. Sim. Ele que participou por muitos anos do programa Em Diálogo com o Padre Cândido, né? E hoje a gente está tendo a alegria de te receber aqui, Cíntia, né? E o destino, né, te colocou também na TV Horizonte, né, para nos encontrar agora nessa nova sede, na Rede Catedral. Dizer que eu lembro perfeitamente do seu pai, muita gente que está acompanhando aqui com certeza vai lembrar, né, do pastor Arnaldo. Um abraço para ele, tá? Um abraço muito obrigada. grande, Eles ele é muito assistindo. querido. Coisa boa. Então, um abraço está sendo dado já agora. Cíntia Pois já é é. de casa, já. Então sul de Minas toda acompanhando a gente, Toda é isso? acompanhando. Coisa muito boa. bem. E você aí de casa que está nos acompanhando, pode participar, deve participar do nosso programa. A pergunta do dia que a gente está fazendo é: qual é o maior desafio para quem enfrenta a depressão? Você já passou por algum processo relacionado à depressão? Conhece alguém da sua família, já teve um caso? Então conta pra gente. Se não quiser se identificar, não precisa, tá? Nosso WhatsApp é o 99412-2179. Repetindo, 99412-2179. Doutora Cíntia está aqui com a gente. Agora, para começar, o que seria a depressão? Qual que é a importância da gente falar isso, principalmente agora no Setembro Amarelo? Ótimo. Linkando já com o Setembro Amarelo, a gente fala muito sobre essa questão, né, de prevenção, de combate ao suicídio. E, sem dúvida alguma, quando a pessoa está em estado depressivo, é uma condição, a maior condição que leva a pessoa a cometer este ato. Ou até mesmo tentativas, pensamentos, ideações suicidas. Então a depressão se relaciona muito com essa questão do suicídio e por isso que a gente precisa desse alerta mesmo, de ficar atento a alguns sinais, algumas condições, coisas que acabam favorecendo ou desfavorecendo a saúde mental como um todo. A gente fala de Setembro Amarelo, mas é importante saber que a pauta da saúde mental ela precisa ser ou estar presente em todo o nosso ano, né? Porque não acontece só em setembro. Mas agora, a gente falando mais sobre essa questão de conscientização, a gente desmistifica muitas coisas, sabe, Léo? Porque a depressão, por exemplo, muitas vezes está relacionada a alguns tabus sociais que a gente tem. Tem algumas pessoas que ainda acreditam, que depressão é falta de Deus, que é frescura, que às vezes é falta do que fazer, é só levantar da cadeira, da cama, enfim, fazer alguma coisa. O famoso mimimi, né? Isso. Mimimi. E quando a gente tem esse tipo de postura, a gente não está acolhendo. A gente coloca a pessoa, né, nesse lugar como se fosse frágil, como se fosse de fato uma pessoa incapaz, uma pessoa que falta força de vontade sem Deus. E ao invés de a gente acolher e criar um espaço para o diálogo, para ela abrir, falar o que está acontecendo com ela e até buscar ajuda, a gente coloca ela à parte, como se fosse fragilizada e sendo o único problema dela. E não é isso. É uma questão muito maior do que só a pessoa. Às vezes é um problema social, uma questão, né, de trauma de infância, outros fatores, tantos que envolvem. Então a gente não pode ser simplista de falar
que é só uma questão unilateral. São vários fatores que interferem na depressão e também nessa questão do suicídio. E tem os gatilhos, né? Porque você disse a questão do passado, um trauma do passado. E alguma situação que a pessoa pode viver hoje funciona como gatilho, faz com que ela se lembre daquilo e volte a ter um quadro ou faça que o quadro da depressão fique ainda pior. Sim, com certeza. Então tem essa questão dos gatilhos, tem a questão às vezes que a pessoa se envolve, por exemplo, com alguma substância, né, de álcool, de drogas, e também isso é um fator desencadeante de quadros depressivos e também de quadros de suicídio, né, de episódios de suicídio. Pressões no trabalho, desavenças familiares, essa falta do autoconhecimento. A gente vê a necessidade da terapia, mas ao mesmo tempo, Cíntia, a gente não vê a terapia tão disponível assim no sistema público de saúde, Sim. sabe? Então poucas pessoas têm acesso. E até por isso, né, a Organização Mundial de Saúde fala, é um problema que precisa ser resolvido urgentemente, porque a situação está ficando cada vez mais crítica. A gente está voltando de uma pandemia, né, já tem um tempo, mas as consequências estão aí, vão ficar por muitos anos. E a gente tem também as redes sociais, que aí trazem um impacto muito grande na vida da gente, né? Sem dúvida alguma, esses tempos modernos que a gente vive, né? O Instagram, por exemplo, outras redes sociais, outras tantas redes sociais, muitas vezes criam um lugar como se as pessoas estivessem o tempo todo bem, o tempo todo felizes, viajando, prósperas, fazendo atividade física, né? Uma série de questões. E a gente não vê as pessoas tristes. E a tristeza é normal. É normal. Ter tristeza não é a mesma coisa que ter depressão. Qual que é a diferença? Só voltando aqui, que todos nós temos tristeza. Então é preciso ter espaço e escutar essa tristeza, essa nossa emoção. Assim como medo, tristeza, alegria, todas elas são emoções e que precisam ser acolhidas e escutadas. A diferença da depressão, é claro que eu preciso colocar um alerta aqui, que precisa realmente de um diagnóstico profissional dentro desse quadro de depressão. Mas para estabelecer a depressão, a gente precisa de um tempo e de alguns sintomas muito característicos. Então, o profissional de saúde mental vai avaliar essa pessoa, vai avaliar esse quadro clínico para saber, né, se realmente está com uma depressão. Então é muito comum às vezes as pessoas falarem assim, nossa, mas ela não parece que tem depressão, ela está rindo, ela vai em festa, ela está se divertindo. E não é isso. Muitas vezes a gente vê essa desesperança, que é uma característica muito presente na depressão. É como se a vida não passasse a não ter sentido. Como se as coisas que eu viam antes prazerosas na minha vida, com um propósito, eu perco essa esperança. Então, a pessoa não vê mais por que eu vou acordar, por que eu vou fazer aquilo, por que eu vou me relacionar. Então, essa desesperança mesmo é uma questão muito característica. E aí, alterações no comportamento são coisas que pra gente ficar em alerta. Então, isso que eu falei. A pessoa fazia sentido, ela andar de bicicleta, trabalhar, encontrar com a família, e aí passa ela a se comportar diferente. Ela não quer mais isso. Ela se isola, acaba tendo alterações nesse comportamento. Então, a gente percebe esses sintomas, né? Esses sinais que são muito significativos. E, normalmente, a pessoa, esse quadro, ele é identificado, ou pelo menos a possibilidade de uma ajuda, né? A pessoa percebe que está precisando de ajuda. Normalmente, a pessoa tem essa consciência de que ela está precisando de ajuda, ou normalmente é a família que percebe e faz essa condução, né, ao especialista. Nem sempre a pessoa tem consciência disso. Muitas vezes é a família que percebe. E aí sim, esse diálogo, essa rede de apoio é importante. Olha, você está precisando de ajuda, você está mudando seu comportamento, seus hábitos de sono. Então, às vezes a pessoa, claro, pode perceber, mas nem sempre ela percebe. Muitas vezes, né, é a rede de apoio mesmo, a família, ou até líderes. Esse tema também está presente cada vez mais em empresas. Eu acho que é justamente para isso, para que a liderança também perceba diferenças no comportamento dessa pessoa. E tem uma questão, a pessoa falar para quem está sofrendo, mas tem o jeito de falar e como falar e como fazer com que a pessoa aceite que ela tem, porque tem ainda o preconceito. Tem o preconceito, e como eu falei no começo,
esse trabalho aqui de vocês, de levar essa conscientização de que não é fraqueza, não é frescura, não é mimimi, é fundamental para que a gente consiga dialogar com a pessoa. E você falou uma coisa, Léo, que é muito importante, de promover uma escuta empática, sem julgamento. Porque às vezes a gente quer, né, até no intuito de ajudar, forçar alguma coisa. Ou às vezes dar aqueles conselhos assim, nossa, mas você não vai para o céu, né? E não é nesse sentido. Então a gente precisa entender realmente o que está se passando com a pessoa para buscar uma ajuda especializada. Sim. Bom, gente, hoje nós estamos falando sobre depressão. Nós estamos perguntando qual é o maior desafio para quem enfrenta a depressão. Você participa com a gente no 99412-2179. Nós estamos recebendo a Cíntia Hoffmann, ela é psicóloga clínica e professora universitária. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas enquanto isso você vai participando com a gente. Tribuna Livre volta já. Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre depressão. E a gente quer saber qual é o maior desafio para quem enfrenta a depressão. Vai participando com a gente, 99412-2179, porque essa é a nossa pergunta do dia. Nós estamos recebendo aqui a Cíntia Hoffmann, psicóloga clínica e professora universitária. Ô Cíntia, no primeiro bloco, no bloco anterior, você tinha falado a questão das redes sociais. E aí eu separei aqui alguns nomes. Por exemplo, tem muita gente que fala que depressão é mimimi, é falta de Deus. Padre Fábio de Mello, Padre Marcelo Rossi tiveram depressão. E aí, pegando nas redes sociais, cantor Zé Neto, o Whindersson Nunes, o Wesley Safadão e tantos outros já disseram que tem problemas, já tiveram problemas com depressão. A rede social, ela tá ajudando esse processo da depressão? Porque todo mundo posta a parte boa. E aí quem tá assistindo tá vendo que a outra pessoa tá feliz o tempo todo e ela não está. A vida dela é totalmente diferente. Tem que saber separar as coisas, né? Léo, sem dúvida alguma, esses depoimentos, eu acho que vem desmistificando essa questão da depressão, né, e da saúde mental. Eu acho que exige um tanto de coragem para essas pessoas que você citou e para tantas outras chegarem numa rede social e falar, eu estou ou eu passei por essa condição. Exige muita coragem. Mas, ao mesmo tempo, o tanto que outras pessoas que ainda não procuraram ajuda, que se encontram em situações semelhantes, que, tendo essa identificação, que elas falam assim, poxa, se até o padre Fábio de Mello passou por isso e procurou ajuda e saiu dessa condição, teve uma remissão do seu quadro, por que eu também não posso? Então, é uma consciência, eu acho que até essas pessoas famosas têm uma consciência social, um trabalho social mesmo sendo feito. E isso é muito interessante, porque até pouco tempo atrás, ainda existe muito, né? Mas até pouco tempo atrás era proibido você falar sobre certos temas que envolviam essas questões de depressão, de suicídio, de ansiedade. E quando a gente vem a público e fala sobre isso, a gente cria um campo de conversa, da pessoa também se identificar e falar, poxa, eu preciso de ajuda. Como você perguntou no bloco anterior, né, Adriana? A pessoa, às vezes, vendo isso, poxa, eu também sofro dessas questões, eu também passo por isso. Né? Eu me identifico. E aí, como é que eu vou fazer? Porque para procurar ajuda, eu primeiro preciso entender de que eu preciso de ajuda. Senão, eu não tenho o que fazer. Né? Agora, eu queria falar também da espiritualidade. Porque, em alguns momentos, nós sempre provocamos, né, a nossa audiência, os nossos ouvintes, nossos espectadores, sempre falando o que você faz para cuidar do corpo, da mente. A gente já teve, né, um programa específico sobre esses cuidados. E muita gente fala, eu faço a minha oração, eu rezo o terço, eu tenho meu momento de meditação. Então, eu queria que você falasse sobre isso, a importância dessa fé e a importância da espiritualidade nesse processo. Os fatores que favorecem as condições de depressão e de suicídio, elas são mais estudadas.
Os fatores protetores, a gente não tem tantos estudos assim, mas a gente pode falar que é o contrário daquilo que leva a gente a esses quadros, né? Mas sem dúvida alguma, o nosso autocuidado, a espiritualidade, desenvolver bons hábitos, se conectar com as pessoas, se conectar com o divino, como eu falei no bloco anterior também, a gente dar um sentido à nossa vida, dar um propósito à nossa vida. Então, a espiritualidade é um fator também que favorece a pessoa ter boas condições mentais. E às vezes até a igreja, muitas igrejas têm grupos de oração, grupos de comunhão. A pessoa frequentando esses momentos, ela não está se isolando. Ela está tendo um espaço de criação de laços, de conexão com outras pessoas, que têm propósitos, pensamentos similares. E a gente vai criando uma rede de apoio. Uhum. Então, é fundamental, com certeza, né? Se conectar com o bom, né, gente? Não é ficar, por exemplo, se você já está numa condição... É difícil a gente falar para uma pessoa que já está numa situação, num quadro mais depressivo, isso, mas o que a gente observa, o que eu observo em alguns momentos, em algumas pessoas até próximas, é que as pessoas se conectam muito com o negativo, né? Eu não sei se essa é uma tendência do quadro depressivo, mas uma pessoa que está ali, depressivo, mas está assistindo a televisão, aquele jornal super, só com casos horrorosos, sabe? Sanguinário. Então, assim, é importante se conectar com o que é bom, né? Com o que pode te ajudar, o que pode te trazer bem-estar, né? E aí, o Luciano de Venda Nova, ele tá falando pra gente aqui que ele já viveu a depressão na família, esse caso na família, que é muito triste, que é uma sensação de desânimo, como se não tivesse nenhuma saída para nada, uma doença que afeta a mente e deixa totalmente vulnerável. Infelizmente, tem os tabus que discriminam o depressivo e que ele acha que o maior desafio é o apoio de alguém, principalmente na família e amigos, e também uma rede gratuita com psicólogos que ofereça serviços de autoajuda à população. Doutora, para quem está sofrendo depressão hoje ainda, é difícil conseguir uma consulta? É difícil conseguir uma ajuda de um profissional? A gente estava até conversando, né, sobre isso no intervalo, que a questão da saúde mental, né, cada vez mais vem estando presente em vários contextos, em vários lugares, mas ainda ela não é de tão fácil acesso assim. Mas existe sim uma rede, tanto nos CAPs, por exemplo, que está disponível na cidade aqui, por exemplo, né? No interior também está disponível. No Sistema Único de Saúde também é disponível. Então, mesmo o médico de atenção primária, ele deve ter um preparo para escutar esse paciente, né? E, se for o caso, encaminhar para um psiquiatra, para um psicólogo. Várias faculdades também oferecem esse serviço, né, de terapia, por exemplo. Igrejas também oferecem esse trabalho, que eu conheço algumas. Então, ou seja, no atendimento social, ou a baixo custo. Profissionais também fazem esse trabalho. O CVV, próprio CVV, né, se ligando Exatamente. 188, é um grupo, né, no Brasil todo, uma rede de apoio, né, no Brasil todo, né. Exatamente, o trabalho do CVV é muito significativo e tem sido também cada vez mais divulgado, é um trabalho de acolhimento. E aí tem um ouvinte que não quer se identificar, mas está perguntando se medo de enfrentar a vida em geral, isso é sintoma de depressão, doutora? Medo de enfrentar a vida a gente pode interpretar de várias maneiras. Eu não posso ser simplista de somente esse aspecto, a gente já definiu um quadro depressivo. Mas se esse medo de enfrentar a vida está te dificultando nas suas relações, no seu trabalho, na sua vida mesmo, é importante que você procure uma ajuda, até para confirmar, né, se tem esse diagnóstico ou não, se de repente pode se tratar de alguma outra questão. Mas se isso está tendo interferências na sua vida, procure ajuda o quanto antes. Adriano, o WhatsApp está chegando muitas mensagens aqui, vai mandando que ainda dá tempo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Nosso WhatsApp é o 99412-2179. Qual é o maior desafio para quem enfrenta a depressão, tá bom? Vai participando. Eu queria falar no próximo bloco, Cíntia, sobre depressão infantil, né? A gente precisa falar dessas crianças que estão precisando de ajuda e as terapias via ChatGPT.
que isso também vem acontecendo e muito, né? A gente volta a falar sobre esse assunto. A gente está falando sobre depressão aqui no Tribuna Livre e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Tribuna Livre de hoje, quinta-feira, falando sobre depressão. Nós estamos recebendo a Cíntia Hoffmann, que é psicóloga clínica e professora universitária. Estamos perguntando para você qual é o maior desafio para quem enfrenta a depressão. E tem muitas mensagens aqui, eu já quero começar lendo a mensagem do Sérgio Nogueira, lá do bairro Concórdia. Ele está dando bom dia, falando que sobre o tema da depressão é importante que familiares e amigos ofereçam apoio e ajuda sem impor julgamentos e ajudem a pessoa a buscar o tratamento. Obrigado pela sua participação, viu, Sérgio? Nós temos uma outra aqui falando sobre depressão. Ela está falando que perdeu um primo que estava com quadro de depressão. Foi suicídio. Foi recentemente. E que ela está perguntando assim, como agir com uma pessoa que está com depressão? Aí seria saber conversar, ouvir, não é isso mesmo, doutora? Exato. Eu acho que promover essa escuta ativa mesmo, de acolhimento, e incentivar a pessoa a buscar ajuda. Eu acho que são questões fundamentais. E a pessoa tentar ouvir, fazer com que a pessoa fale mais, né? Exato. Também, porque às vezes ela ficar no universo dela, sem falar com ninguém, né? Fica uma situação complicada. Eu queria falar também da questão das crianças, dos adolescentes, porque hoje em dia, o que eu observo e que também a gente pode ver em algumas crianças, que é muito difícil lidar com frustração. A vida está muito fácil, está tudo muito na mão, né? A gente vê hoje, por exemplo, empresas até falando num contrato, gente menores de 20 anos, porque não sabe fazer as coisas, é tudo difícil demais, a primeira frustração desiste. Eu queria que você falasse um pouco disso, desse cuidado que a gente tem que ter com as crianças, principalmente com os adolescentes, esses jovens que estão se preparando, entrando nessa vida, né? E que vai ter que lidar com frustração, sim, a vida não é fácil não, como dizem, a vida não é um morango, então a gente precisa saber lidar com isso, né? A vida não é um morango do amor, né? Exato, nossa, muito pelo contrário, né? É uma brincadeira aqui, mas você falou coisas muito importantes. Primeira coisa, criança pode sim ter depressão. Então a gente precisa ter um cuidado com as nossas crianças. Então um olhar atento dos pais, dos educadores, né, da escola, de quem cuida daquela criança para saber diferença de comportamento. Diferença de comportamento é um ponto de atenção. Então relacionado a apetite, relacionado a sono, relacionado a desempenho escolar. Então, tudo isso é importante. E essa criança está se desenvolvendo, um adulto, né? E ela vai passar por essas fases e que a frustração faz parte da vida. Eu sei, enquanto mãe até, que a gente quer proteger os nossos filhos, mas também colocar esses limites, colocar coisas reais para eles é muito importante. Então, às vezes, o adolescente ou a criança se fecha num universo até de internet, de celular, de joguinhos. E como é que ele está lidando com outras pessoas? Como é que ele está criando essas relações sociais? Eu não estou falando que é só isso, tá? Não quero ser simplista. Mas essa é uma condição da nossa modernidade, com certeza alguma. E o aumento de casos depressivos em crianças e adolescentes preocupa. Tanto é que é um fator de risco a idade. Quando que acontece para o suicídio, né? Quando que acontece muitos suicídios? Na adolescência, no início da fase adulta e na fase de idoso, né? No envelhecimento. Então a gente precisa cuidar disso, porque além disso tem a própria impulsividade do adolescente, que é muito característico de alguns quadros, de alguns transtornos de personalidade, mas também da adolescência. Então, às vezes, esse adolescente que não dá conta de lidar com a frustração, apresenta um comportamento impulsivo, muitas vezes ele acaba cometendo suicídio e não tem tempo, né? Então, são aqueles minutos preciosos que acaba, né, acontecendo tudo isso.
Então é um fator de atenção que a gente precisa ter realmente com a educação das nossas crianças, a educação dos nossos jovens. E assim como a gente precisa conversar com uma pessoa, acolher uma pessoa que está num estado depressivo, a gente precisa ter um diálogo, né? Estabelecer um diálogo com os nossos filhos. Porque não é no momento de depressão que ele vai se abrir comigo se isso não aconteceu anteriormente. Se não tem um vínculo ali, Se né? não tem um Se não vínculo. tem um vínculo, uma relação de confiança. Exatamente. Então é uma construção que a gente precisa fazer. E isso é uma dedicação. Uma dedicação diária que a gente precisa ter, né? Não acontece num passe de mágicas. Bom dia, doutor e equipe. Alguns da minha família e eu temos depressão. Nem sempre conseguimos consulta no SUS. E mesmo tomando os remédios, temos a recaída. O que devemos fazer para não ter essa mudança de comportamento e insônia? A depressão traz vários quadros, né? Casos de insônia, enfim. Eu poderia te falar de uma estratégia de cuidar da vida. O que é isso? A gente cuidar da nossa saúde física. Então, quais são os fatores protetores? Um sono de qualidade, a gente não negligenciar o sono. Se alimentar de forma saudável. Tem vários estudos que mostram correlação de adoecimento, não só físico como mental, de alimentos processados. Por exemplo, o doce é um veneno para o nosso cérebro, né? E a gente, quando está nesse estado depressivo, a gente quer acha que ajuda, né? Que ajuda, e a gente recorre à coisa mais fácil, talvez, que é abrir ali alguma coisa, né? E aí, doutora, a Adriana Rodrigues, lá do Lindéia, no Barreiro, está perguntando se por acaso a depressão é hereditária, porque já vem de longe lá na família dela, sem contar nos transtornos. Sim. Tem componentes genéticos de depressão, de outros fatores, outros transtornos mentais, que não é garantia de que vai ter, né? Mas aumenta a chance da pessoa ter, sim. Então, fatores genéticos, fatores ambientais, tudo isso ajuda. É isso, Adriana. A gente está encerrando aqui o nosso Tribuna Livre, daqui a pouquinho já tem o Rede Notícia, o pessoal já está aqui porque hoje o Rede Notícia vai ser aqui do estúdio da América FM. Eu queria agradecer imensamente a psicóloga clínica, professora universitária Cíntia Hoffmann, por estar aqui conosco, viu, Cíntia? Brigadíssimo por esse momento, né? Eu tenho certeza que a gente pôde ajudar muita gente que está ouvindo, né? Que está nos assistindo e que alguma fala, gente, que nós trouxemos aqui hoje possam fazer diferença, né? Ou possa fazer diferença na sua vida. Você que está passando por um momento difícil, um momento complicado, pense, né, no que foi falado. Se você perdeu o programa, se você chegou no meio do caminho aqui, no meio do programa, perdeu o início, ele vai estar lá nas redes sociais, ele vai estar no YouTube, então você tem condição de ouvir novamente pelo aplicativo. E se você conhece alguém, então vamos promover essa escuta ativa, né? Tentar ajudar da melhor forma possível, sem julgamento, sempre com acolhimento, com empatia. Ô, Cíntia, brigadíssimo. Eu que agradeço mais uma vez. E só reforçando, posso dar uma palavra? Pode. Dizer que não é fraqueza. Buscar ajuda não é fraqueza. Se você está passando por isso não te define, o quadro depressivo não te define. E que é possível, sim, viver sem a depressão. Não é porque você está nesse quadro hoje que você vai ficar para sempre desse jeito. Então procure ajuda, converse com alguém de confiança. Então a gente pode viver melhor. E Cíntia, as redes sociais da isso, Cíntia. porque tem muita gente aqui perguntando como que faz para encontrar redes sociais. Muita gente está no rádio, né? Como que faz? Ótimo. Eu tenho um site que tem até alguns artigos sobre saúde mental que pode legal. ajudar. Tem um canal também que você consegue ir lá falar comigo, mandar mensagens. Eu respondo sempre que possível. É www.cinciahoffmann.com.br. O Hoffmann, H-O, 2 Fs de faca, M de mãe, A, 2 Ns. Eu também estou no Instagram, @CínciaHoffmann. Ótimo, perfeito. Mais uma vez, Cíntia, muito obrigado. Adriana, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Pelo seu aniversário. Deus te Obrigada. abençoe.
registrando aqui que a gente está indo embora, que nós temos uma futura apresentadora aqui hoje, gente, nos Maria visitando. Flor tá aqui. Vem cá, Flor. Vem cá, Maria Flor. Corre aqui, Maria Flor. Pode vir. Corre Vem, aqui. meu amor. Fica aqui. Já vou falar que é a tia Adri. Vem cá com a tia Adri. Quer dar oi? Dá oi pro vovô que tá lá. Dá oi, fala assim, oi todo mundo que tá aqui na TV Horizonte. Oi, todo mundo que tá aqui em Belo Horizonte, Isso, na Rádio América. na Rádio América. Isso, muito bem. Mamãe foi bem? É, então tá bom. Maria Flor tá aqui, vai ser futura apresentadora. Orgulho do vovô, né? É. Orgulho. Em breve, Maria Flor, numa estação mais próxima de você. Exatamente. Gente, então a gente volta amanhã, às 11 em ponto. Vem aí o Rede Notícia com o André Santos e a Janaína Regiane. Até amanhã. Não, a Maria Flor vai dar tchau. Fala tchau, Flor. Tchau.